Bom dia, Café com Cristo. Essa manhã de domingo abençoada, nosso primeiro dia da semana. Nossa, como tem voado, né? A Bíblia fala que os dias seriam abreviados e tá sendo mesmo. Bom dia, Má. Tá me ouvindo? Como que tá o som? Hoje nós vamos ler Provérbios 23. Ele é bem extenso. Nós vamos ler o 23. Bom dia, minha amada. Eu quero começar já lendo Provérbios, porque ele é bem longo, 23. Obrigada, Má. Então vamos começar lendo, fazendo a nossa leitura matinal, nossa rotina espiritual que a gente está tendo aqui nesses dias com Deus. E se relacionar com Deus, ele traz muitos benefícios para nossa alma, né? Então a gente tem mais paz, a gente fica mais tranquilo, mais confiante na providência de Deus, né? Então, esse é o momento de entrega, é o momento que você vai ouvir o teu Deus te dar direção para o teu domingo. Amém? Vamos lá. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobice as iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fadigues para enriqueceres, e não aplique nisso sabedoria. Quem escreveu esses provérbios foi Salomão. Salomão foi um homem muito rico. Salomão foi instruído pelo seu pai Davi a pedir sabedoria para Deus. E quando ele tem a oportunidade de fazer isso, e Deus fala com ele, né, do que ele gostaria, ele falou, não, quero sabedoria. E por ele ter pedido isso, Deus acabou dando muitas coisas para Salomão. E ele era um homem rico. E por ser um homem rico, ele acaba escrevendo aqui, ó, não te fadigues para enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria. Tem um livro que complementa muito a questão do Provérbios, que é o Eclesiastes, é o próximo livro aqui depois de Provérbios. Deixa eu ver se eu tô falando besteira. Não, tá certo. Por quê? Porque lá você vai perceber que ele fala que o que vale a pena mesmo nessa vida é a presença do Senhor. A gente se fadiga por querer coisas aqui no mundo. Mas depois que você tem essas coisas, que era o caso de Salomão, você vê que nada disso tem importância. Que na verdade o que você precisa, o que eu preciso é simplesmente da presença de Deus em nós. Porventura fixarás o teu olho naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. Não comas o pão daquele que tem olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas, porque como imaginou o seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Aqui está falando para a gente vigiar, né? É o que eu falo sempre. Provérbios tem uma série de instruções repetidas de capítulo a capítulo, justamente para nos recordar das nossas práticas. Quais devem ser as nossas práticas? Tem umas práticas que você vai ouvir só em um ou dois provérbios, mas a maioria você vai ouvir muitas instruções iguais se repetindo. Por quê? Porque Salomão era um homem sábio, ele foi instruído por Deus que nós devemos praticar mais destas coisas. Toda vez que se repete o provérbio aqui é porque Deus quer chamar nossa atenção para praticar mais destas coisas. Vomitarás o bocado que comestes e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Eu vou fazer um adendo aqui, no versículo 9. Tem gente que não quer ouvir a verdade, e tá tudo bem. E aí, não seja você essa pessoa insistente em falar com alguém que não quer te ouvir. Muitas vezes você está correto no seu pensamento, na sua fala, naquilo que você fala para o outro, só que o outro não está preparado para ouvir, não está disposto a ouvir e não deseja ouvir. Então não seja você, aqui está falando, ó, não fales ao ouvido do tolo. As pessoas às vezes elas não querem escutar a verdade e tá tudo bem.
É o mundo delas, é a escolha delas. A gente precisa aceitar isso. E muitas vezes a gente fica retrucando, não, porque eu tenho razão, você tem que me ouvir, eu tô falando, você não tá me ouvindo. Muitas vezes, bom dia, mãe. Muitas vezes a gente quer ter razão. E às vezes você tem, eu não tô falando que você não tem, às vezes você tem razão. Só que o outro não quer te ouvir. Então não jogue fora tuas palavras. Jesus fala, não dá pérolas aos porcos. Quer dizer, não dá sabedoria para quem não quer ouvir. Sabedoria é algo muito precioso, né? A palavra de Deus é algo muito preciosa. Então a gente não dá para quem não quer ouvir. A gente precisa entender que as pessoas elas escolhem o que elas querem escutar ou não. Eu sei que muitas vezes você para e fala e vai dar conselho e que é pro bem da pessoa. Só que a pessoa não quer te ouvir, então não seja insistente. A Bíblia vem falar para nós, não fique falando ao ouvido de tolos. Não remova os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos. Porque ao seu redor, o seu Redentor é poderoso e pleitará a causa deles contra ti. Aplica ao teu coração a instrução e os teus ouvidos a palavra do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso a morrerá. Aqui está falando sobre a disciplina dos filhos, eu já falei sobre isso outro dia, né? Que nós precisamos ter disciplina com os nossos filhos, porque nós não estamos criando filhos, nós estamos criando seres humanos, né? Então, como que esse seu filho, ele vai ser como um ser adulto, se relacionando com outras pessoas? A gente precisa prestar atenção nisso. Nós precisamos preparar a nossa casa e os nossos filhos para se relacionar com outras pessoas. E não para ficar só no nosso mundinho. A gente vê pais e mães sempre preparando filhos para ficar ali naquele mundinho deles. Não, seu filho da porta para fora você não conhece. Então é necessário que você instrua o seu filho dentro da sua casa, para que quando ele saia ali, ó, para fora da porta da sua casa, você não se surpreenda, você não se decepcione, porque você instruiu o teu filho com disciplina, com discernimento, com sabedoria. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. É aquilo que eu falei, né? Quando um pai dá uma instrução para o filho, e você é pai, você é mãe, e o seu filho te ouve, você se alegra, não se alegra? Assim também é o coração de Deus. Deus, ele se alegra em ver um filho obediente à sua instrução, à sua palavra, aos seus princípios, ao seu caráter. Então a ideia aqui na Terra é sempre de ser bem parecido ou mais próximo, parecido com Jesus. Porque Jesus tinha as qualidades que Deus tinha. Era você olhar o filho e olhar o pai, como Jesus falava toda hora. Quem olha o filho, olha o pai. Então, é buscar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, ter essa inspiração que foi Jesus dentro de nós. Porque ele foi homem, né? E sendo homem, ele nos inspira a sermos como ele. Então, que nessa manhã o seu coração venha a ser sábio e olhe Jesus como uma inspiração, com algo palpável, com algo que é possível. Às vezes as pessoas falam que é impossível ser como Jesus. Não, ele falou que nós faríamos coisas maiores. Então nós precisamos sempre ter esse espelho, essa referência. Jesus é o espelho que deixou aqui para nós como nós deveríamos se comportar, como nós deveríamos agir em diversas situações. E quando a gente não aprendeu com os exemplos, ele deixou escrito para nós qual deveria ser o nosso comportamento, que é o que a gente lê nas palavras. Eu gosto muito do Novo Testamento, porque ali são relatos da história de Jesus, de como ele viveu os dias dele aqui, de como foi esse ministério grandioso em apenas 3 anos, quanta mudança e quanto avanço foi, né, o ministério de Jesus. E a gente olhar para ele como ser humano, às vezes, é necessário. Olhar ele como santo nos esquiva de nos tornarmos igual a ele. Ah, mas porque ele é santo, eu não sou santo, então não vou ser. Não. Então não olhe Jesus só como santidade, como filho de Deus, porque aí fica muito distante. Entre eu e Jesus fica uma distância muito grande. Mas quando eu olho para Jesus como filho, como ser humano,
como uma pessoa que sentiu medo, como uma pessoa que teve ansiedade. Ele teve dessas coisas. E aí você observa, né, extraia de Jesus quais eram os comportamentos dele quando era o dia do mal, quando tinha alguém atacando ele, quando ele estava falando para pessoas que não queriam ouvi-lo, como que ele se comportava. Então eu aconselho você a meditar nos evangelhos, principalmente nos evangelhos, porque são pessoas que andaram junto com Jesus e ali você vai extrair muita coisa para o teu caminhar. Exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. Quer dizer, a gente consegue impactar no profundo de Deus, né? No íntimo de Deus, quando a gente é uma pessoa sábia e orientada, logicamente, por Ele. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todos os dias. Muitas vezes a gente olha as outras pessoas que às vezes nem têm um relacionamento com Deus como você está tendo, e a gente fala, poxa, mas essa pessoa não, ela é isso, ela é aquilo, e a vida dela sempre próspera, ela sempre conseguindo as coisas, aí a gente começa a comparação, e eu aqui servindo a Deus, falando de Deus para as pessoas, e com tantas coisas ainda, tantas orações que não foram respondidas. Aqui a Bíblia vem falar pra gente não invejar o outro. Não inveja os pecadores. Não inveja porque é aquilo sobre a intenção, né? Deus sempre está olhando a intenção. E a gente, como ser humano, a gente olha o lado de fora, a capa, o exterior. Mas que bom que Deus é justo porque Ele consegue nos perceber pelo íntimo. Então não inveje, muitas vezes aquela pessoa é ruim, é uma pessoa de mau caráter, uma má índole, e ela acaba sempre se dando bem, e às vezes o nosso olhar para isso, para o se dar bem, a gente sente um pouco de inveja, fala, poxa, essa pessoa faz tudo errado e está tudo sempre dando certo, as portas sempre estão abertas, mas a Bíblia vem nos chamar a atenção para nós não termos esse comportamento. Porque, na verdade, Deus não está olhando para o exterior, Ele está olhando para o interior. Porque certamente acabará bem e não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e se sábio, dirige o caminho do teu coração. Dirige o caminho do teu coração. E se sábio, dirige o caminho do teu coração. Então, quer dizer, você tem capacidade de dirigir o caminho do teu coração. Você tem capacidade de dirigir o teu coração. A Bíblia vem falar que eu e você tem essa capacidade de dirigir os caminhos do nosso coração. Então não adianta você olhar para o teu coração e usar o teu coração como referência. Eu falei aqui outro dia sobre isso, que as pessoas falam assim, segue seu coração. Mas a Bíblia é totalmente contrária. Em diversos versículos aqui você vai perceber que a Bíblia é o contrário a isso. Isso é o que o mundo prega para você, olha, segue o teu coração. Não, aqui vem falar para mim, para você, que nós temos que dirigir o nosso coração. É a nossa razão que dirige as nossas emoções. Porque se nós formos influenciados o tempo todo pelas nossas emoções, a gente faz muita besteira, a gente fala coisas que não deve, a gente faz coisas que não deveria ter feito, e depois que a gente vai pensar sobre. Então a Bíblia vem falar aqui hoje para mim que nós precisamos usar da nossa sabedoria, do nosso intelecto, da nossa mente sadia e conectada com o Criador para dirigir o nosso coração. Aliás, o caminho do nosso coração, quer dizer, de que maneira que o meu coração vai reagir. Eu tenho o poder de gerir as minhas emoções. Eu tenho poder, você tem poder. Você escolhe se você quer sentir paz ou raiva. Você escolhe se você quer se sentir magoada ou liberar perdão. É uma escolha. As nossas emoções... Ai, mulher, você não entende, eu fico incontrolável. Incontrolável porque quem está te dominando é as tuas emoções, mas você está ao contrário da palavra de Deus. O comportamento do Filho de Deus, as emoções, elas estão abaixo do raciocínio, abaixo do intelecto, abaixo. E, no entanto, é aqui, ó, a cabeça é primeiro. Se o coração fosse tão importante, o coração seria no cérebro. Mas o coração sempre está abaixo, porque o nosso coração contém as fontes da vida, como Deus fala, porque é aqui que sente tudo. Mas eu posso pensar sobre o que está sentindo o meu coração. É sobre essas coisas.
Não esteja entre os beberrões de vinhos, nem os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência faz vestir trapos. Ouve o teu pai, que te gerou, e não despreze tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a venda, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Sempre, aqui em Provérbios a gente vai ouvir verdade, sabedoria, entendimento, instrução. Grandemente se regozijará o pai justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e a tua mãe, e regozije neles que te gerou. Aqui é a questão, a gente vê tantos filhos com tantas mágoas dos pais, das mães, tantos filhos magoados com o pai, com a mãe. Outro dia eu até dei o exemplo de um rapaz aqui, que a mãe já até faleceu. Eu falei para ele, sua mãe já até faleceu e você ainda fica com essas memórias ruins dentro de você. Conserve bons pensamentos, porque o seu pai e a sua mãe, eles deram o melhor deles, eles deram o que eles tinham na mão para te dar. Eles deram o melhor deles dentro do recurso que eles tinham, de tempo e de dinheiro. E muitas vezes a gente não consegue entender, mas libera o teu pai, libera a tua mãe disso, tira esse peso deles. Eles só fizeram aquilo que estava no mundo deles para ser feito. O melhor, eu não tenho dúvida, um pai e uma mãe, tem exceções, gente? Mas um pai, e a grande maioria da mãe, dos pais, eles fazem o melhor para os filhos. Eles pegam assim, deixa eu ver o que meu pai e minha mãe fez, que não fez para mim, eu vou fazer para meus filhos. Então a intenção sempre é boa. A intenção de um pai e de uma mãe sempre é trazer o melhor para seus filhos. E às vezes você, como filho, não enxerga que ele está oferecendo o melhor, porque você acha que poderia ser diferente. Mas vai chegar um momento que você vai ser pai e mãe, e aí você vai ver que seu pai e sua mãe só ofereceu aquilo que eles podiam. E tá tudo bem nisso. E tá tudo bem. Então aprenda a liberar o teu pai e tua mãe, porque não vem um manual de instrução, Quando nasce um filho, nasce uma mãe e nasce um pai. Todos ali estão em processo de aprendizagem. Eu de ser filho, você de ser mãe, o outro de ser pai. Nós todos estamos num processo de aprendizado no mesmo momento. Deus não manda um manual pra gente assim, você vai ser mãe, então você vai ser mãe aos 30 anos e aí a partir disso você vai fazer isso. Não. Nasceu um filho, nasce uma mãe e nasce um pai. Todos vão aprender juntos. Todos vão aprender os seus papéis juntos na mesma jornada. Porque cova profunda... Não, peraí. Dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observam os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta e o poço estreito as entranhas. Então aqui ele quer dizer que nós precisamos entregar o nosso coração, a Deus, aos caminhos que Deus tem para nós. Porque se nós não fizermos isso, o que nos espera? Cova profunda, que é igual a prostituta. Quer dizer, essa cova profunda, como prostituta, o que significa prostituta? Os desejos da nossa carne, os desejos da nossa carne. Então, se nós continuarmos a ouvir os desejos da nossa carne, ele vai nos levar para uma cova profunda. E muitas vezes, e aqui fala sobre poço estreito a estranha, O que é um poço estreito? Quando você pensa num poço estreito, é algo solitário, é algo apertado, é algo difícil de passar. Então, Deus está falando, segue no meu caminho, eu estou te dando a instrução, não queira entrar numa cova como uma prostituta, não queira ouvir mais os desejos da tua carne e do teu coração, as tuas próprias vontades do que as minhas. Observar as vontades de Deus para a nossa vida é algo sábio, é algo precioso, porque isso retrata como vai ser o nosso futuro. Então preste atenção nas escolhas que você tem feito no dia de hoje, no domingo mesmo. Hoje você escolheu estar aqui, isso é sábio da tua parte, a tua alma se alegra, o teu espírito se regozija dentro de você. Por quê? Porque ele está sendo alimentado, não é só seu corpo que tem que ser alimentado.
Não é só a sua mente, mas o teu espírito muitas vezes está um mendigo, faminto, desesperado por alimento, e às vezes você está rejeitando, mas você está aqui ouvindo isso. Então dê esse alimento espiritual para o teu espírito nessa manhã. Pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? E aí ele vem com a resposta embaixo. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. A gente fica buscando, né? Aqui a gente, para quem são os ais? Ais, pesares, pelejas, queixas, feridas, olhos vermelhos. Tudo isso vem para aquelas pessoas que não têm a esperança em Cristo. Pessoas que têm pouca fé. Apesar que Jesus fala, nos ensina que basta uma fé pequena que ele consegue multiplicar, né? Quando ele fala do grão de mostarda. Entenda uma coisa. Para que tanto sofrimento se você tem um Deus? Para que tanta pesar? Para que tanta luta? Para que tanta ferida aberta se você tem um Deus? E aqui ele fala que essas coisas é para quem se entrega aos prazeres que o mundo nos oferece. É para quem busca, aqui fala do vinho, né? Mas aqui o vinho representa coisas que a gente fica tentando preencher, colocar num lugar. Quantas vezes você usou a bebida para preencher um dia mal? Quantas vezes você usa uma festa para se alegrar porque o teu interior está triste? Né? Quantas vezes a gente vê isso acontecendo na vida das pessoas, elas buscando situações, coisas ou até pessoas, né? Ou até pessoas para colocar no lugar que é de Deus em você. Então, o ai, o pesar, as pelejas, as queixas e as feridas abertas, feridas sem causas, muitas vezes são para esse tipo de pessoa que está se lançando em coisas e situações onde deveria ser o contrário. Ela deveria se lançar aos pés de Jesus. Ele tem tudo o que eu e você precisa, não é a bebida, não é o vício, não é o cigarro, não é uma viagem, não é um passeio. Quando você está fazendo essas coisas, você está pedindo a presença de Jesus para você. Quando você se entrega ao vinho, quando você se entrega à bebida para preencher algo em você, ou para te deixar feliz, ou para você se divertir, é porque você está pedindo lá a tua alma, teu espírito pede por Jesus e o teu corpo não entende isso. E aí você fala assim, eu vou beber aqui, porque hoje eu tive um dia estressante, eu vou beber, hoje eu quero beber, encher a cara, não quero nem lembrar desse dia de hoje. Quando eu tenho esse comportamento, é porque, na verdade, a minha alma, meu espírito está pedindo por Jesus e eu estou querendo colocar a bebida. Estou pegando a bebida porque a Bíblia falou do vinho. Mas pode ser qualquer outra coisa. Você está pegando algo, colocando no lugar que é de Deus em você. E esse lugar não vai ser preenchido por nada, esquece. Você pode estar ganhando 300 mil, 500 mil, 1 milhão por mês. Esse dinheiro não vai preencher as coisas que você pode comprar, não vai preencher o lugar de Deus em você. Você tem que aprender que o lugar de Deus em você é preenchido apenas pela presença de Deus em você. Não queira mudar a lógica, o princípio de Deus para as coisas. Se entregar ao vício, se entregar a algo para preencher o lugar de Deus é a morte espiritual total. Mas desperta. Você tem como despertar. Aqui fala para mim e para você que os ais não são para nós que buscam no Senhor. As feridas não são para nós que buscam no Senhor. Os pesares, as lutas e as provações e as pelejas não são para nós que buscam no Senhor. Você vai ter sim lutas, você vai ter, mas a tua fé está alicerçada à rocha que é Jesus.
Porque lutas, não pense que vir para Jesus, não pensa que ter um relacionamento com Jesus vai te livrar das lutas e dos problemas. Pelo contrário, a única coisa que muda quando você preenche o teu interior, esse lugar de vazio com Deus, com a presença, é que você tem certeza de que você não está só nesse ai. Você não está só nessa peleja, você não está só nessa ferida, você não está só nesse pesar, como a Bíblia fala aqui. Você tem a certeza da vitória, porque Ele está com você para te direcionar. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Aqui no 31 está falando para a gente não olhar as aparências. As aparências são enganosas. Às vezes você vê uma coisa, e às vezes até problema mesmo te engana. Porque às vezes você vê um problema, aí depois que ele passa você fala, nossa, mas nem era tanto assim. Né? Acho que eu exagerei, nem era tanto assim, nem era para eu me sentir tanto assim, nem foi como eu pensava. Por quê? Porque a gente olha muito o externo, a gente olha a aparência, a gente olha as coisas pela nossa ótica humana. E nós precisamos pedir sempre para Deus a visão espiritual. Olhar as coisas como Deus olha. Ver o mundo como Deus vê. Ver você como Deus te enxerga. Então, muitas vezes a gente precisa mudar a nossa ótica, não olhar aqui o vinho lindo, a cor maravilhosa na taça. E a hora que você experimenta, aquilo é amargo, né? Então aqui ele está falando sobre isso. Vigia as aparências. Vigia o que você tem enxergado pelo lado externo. Procura ter um olhar mais profundo das situações e das pessoas pelos quais você está ali vivendo, inserida, pelos ambientes nos quais você está sendo, né? O ambiente ele tem uma força em nós. Então não olhe as aparências. Procure ter esse olhar. Se você não tem esse olhar, pede para Deus ungir os teus olhos, que eles se tornem olhos espirituais para enxergar como águia. Para enxergar como águia. Tem um comportamento da águia que eu gosto muito, que o corvo, ele começa a atacar a águia, né? Ele começa a atacar ela aqui, ó, enquanto ela voa. Ele começa a bicar, atacar ela. E ela simplesmente ela não reage, ela simplesmente continua voando para mais alto, para mais alto, para mais alto, para mais alto, mais alto. Até que o corvo, a hora que ele percebe, ele vai cair morto. Porque ela tem estrutura para ir mais alto. Então águias, estejam em olhar de águias, veem de longe, a águia vê de longe a cobra lá embaixo. Ela vê de longe. A gente precisa ter esse olhar refinado. Nós precisamos ter um olhar refinado para as coisas, pessoas e situações. Busque esse olhar, esse raio-x, né? Um olhar de raio-x que não está vendo só as aparências, mas está vendo por detrás delas. Preste atenção no que nós estamos aprendendo hoje. No fim picará como cobra, e como víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Aqui fala que a gente fica amortizado, a gente fica enfeitiçado, muitas vezes, pelas aparências e pelos aquilo que o vício nos proporciona. E aí, quando acontece o mal, né, que aqui aconteceu tanta coisa, né, ó, espancaram-me, bateram-me, né, e eu não tive reação nenhuma. Por quê? Porque você não tá mais no seu juízo. Eu não lembro mais, mas tem um provérbio chinês, acho, se eu me engano, que fala que o primeiro gole é você quem bebe. Depois o segundo gole quem bebe você é a bebida. É uma coisa assim, mas é interessante. Por quê? Eu tô pegando de bebida aqui, gente, mas entenda, pode ser qualquer outra coisa que tire você do seu norte, tá? Pode ser a bebida, pode ser a bebida, pode ser o cigarro, pode ser um outro vício, pode ser uma pessoa que tira você do seu norte.
Então a Bíblia vem nos relatar que nós não podemos estar aqui, ó, desperta. O problema é que quando a gente está dentro dessa situação e você desperta, a realidade é tão dura. Ela é tão dura que você volta a beber. Tô pegando o exemplo da bebida. Você volta a beber. Por que é tão difícil, né, para os alcoólatras? Além de ser uma doença, mas o comportamento é difícil para eles mudar. Porque assim, a realidade é muito dura para eles. Eles se entregam ao vício e aí quando eles ficam são, né, quando eles estão são, sem bebida, a realidade é muito dura para eles. Eles não conseguem lidar com a... E aí é aqui que a Bíblia fala, aí então beberei outra vez. Por quê? Porque a verdade, às vezes, é tão difícil encarar as verdades, né? É tão difícil que aí você fala, não, acho que é melhor eu beber de novo. Acho que é melhor eu ir lá naquela balada. Ai, eu não vejo a hora de ir porque tá ruim a minha vida. Por quê? Porque você vai para preencher um vazio, mas você volta com um vazio, entende? Tem situações que você vai buscar preencher esse vazio e aí você vai acabar voltando com o vazio e aí você fica nessa busca constante de preencher esse vazio. Mas esse vazio só vai ser preenchido com a presença de Deus. E por isso que você volta a fazer os mesmos comportamentos que te afunda. Por quê? Porque você fica tentando preencher esse vazio. Você fica preenchendo esse vazio com coisas, pessoas. Então, que a nossa oração nessa manhã venha a ser, se você está se sentindo vazio por dentro, se você busca em coisas, em situações, em pessoas, em vícios, nessa manhã que você venha despertar para entender que toda essa tristeza, essa depressão, essa falta de ânimo, tudo isso é o vazio em você, o vazio da presença. Por isso que nós precisamos sempre buscar pela presença do Senhor, não é buscar ser evangélico. Ontem eu estava numa conferência e eu até comentava, né? Eu pensei, gente, o país, a gente está falando de, hoje atualmente, de 30 a 35% dos brasileiros se declaram evangélicos. E tem uma previsão aí que vamos chegar a 50% logo, logo, de praticamente metade dos brasileiros se declarando evangélicos. Mas que melhora que teve nisso? Aumentou-se os evangélicos declarantes do evangelho, né? Evangélico declarante do evangelho. Né? Quando você fala evangélico, não é falar a placa da igreja. Você fala que você é um declarante, que você vive sob uma condição, sob o evangelho. Então, nós estamos falando de 30% dos brasileiros se declarantes, praticantes do evangelho. Mas que melhora que teve. Que melhora que teve. Olha para as pessoas, elas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais perdidas, cada vez com menos clareza do que fazer. Qual é o impacto? Que evangelho é esse que as pessoas estão seguindo? Que evangelho é esse que tem 30% dos brasileiros e as coisas só pioram a cada dia? Mais violência, mais coisas para nos surpreender. Você entende que ser evangélico, né, que é você ser um seguidor do evangelho? Evangélico é isso, é ser um seguidor do evangelho. Ser um seguidor do evangelho não muda a sua vida. A multidão seguia Jesus, ele era o evangelho, ele era o próprio evangelho, ele era o evangelho em pessoa, na sua frente, na frente da multidão, e a multidão seguia o evangelho. A multidão seguia o evangelho em carne, personificado. O Jesus era o evangelho personificado. Você estava de frente com o evangelho. As pessoas seguiam ele, mas as pessoas não praticavam. Ele não andava com a multidão, o evangelho não estava no meio da multidão. Então nós temos um mar de pessoas, nós temos uma multidão de pessoas querendo seguir o evangelho, mas só seguir não muda a tua vida, não muda a minha vida. O que muda a minha vida é eu ter um relacionamento com ele. É a presença habitar em mim. E não adianta eu conhecer isso aqui, ó, de capa a capa. Não muda a minha vida, não muda a tua vida. Desperta. Desperta. Eu acho bonitinho os católicos, que eles falam assim,
porque, né, às vezes a gente fala que você é de que igreja? Ah, eu sou católica, mas eu não sou praticante. Então você não é nada. Então você não é nada. Porque tudo aquilo que você não pratica, você não é. Só vale se tem prática. Ah, porque eu sou católico, mas não sou praticante. Não tem sentido nisso. Só é quem pratica. Só tem a presença quem busca. Só tem a presença, só tem um relacionamento com Deus quem vive um relacionamento com Deus. É diário. Não é uma vez por semana no culto, na igreja, na missa. Não sei onde você frequenta, no centro. Eu não sei, mas não é sobre isso. Desperta. É sobre o relacionamento. Ser evangélico é seguir Jesus e praticar o evangelho que ele deixou para ser praticado. É possível? Não é impossível. Só que, lógico, nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas fraquezas e nós temos a nossa limitação que é humana. É a nossa imperfeição, né? A maior limitação do ser humano é a imperfeição, mas Deus sabe dessa condição. O teu pai já sabia dessa condição quando te formou, que nós não seríamos perfeitos. Mas nós buscamos pela perfeição quando olhamos para Jesus. Nós buscamos ser santificados pelaquilo que ele deixou como exemplo. Então, para de se colocar num rótulo de católico, evangélico e blá blá blá, e viva mais a presença em você. Que religião que tem que ser a sua? Jesus. Essa é a melhor, única e mais transbordante das religiões. Jesus. Estar com Ele, estar na presença dEle, preencher os vazios que nós temos dentro da nossa alma, os buracos que nós temos dentro da nossa alma. Só podem ser preenchidos por Ele, por essa presença. E essa presença, ela é tão magnífica que é impossível você não reconhecer quando o outro tem a presença. É impossível, o rosto da pessoa é diferente. Ela tem um brilho diferente, ela tem um perfume diferente, você quer estar perto dela, você quer conversar com ela. É impossível a gente não ver, não reconhecer quem tem a presença. Então, se você não se sente assim, preenchido pela presença, que agora, a hora que nós formos orar, você ora e fala: Jesus, faz presente em mim. Faz-se presente em mim. Me preencha. Eu quero a tua presença andando comigo por onde quer que eu vá. Gente, a presença anda com a gente. Onde quer que você vá, a presença vai junto. A glória de Deus tem que ser resplandecida. Eu tenho uma frase aqui que é um dia que, ó, vou ler para vocês. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Quer dizer, as pessoas conseguem ver a presença em você. E por elas verem a presença em você, é assim que você consegue ajudar as pessoas. Porque você vai transbordar da presença. Tudo que as pessoas pensam que elas precisam de dinheiro. Elas pensam que elas precisam de um casamento bem-sucedido. Elas precisam de Deus. Elas precisam só da presença. Porque quando eu tenho a presença, eu sou bem-sucedida em todas as áreas da minha vida. Eu vou ter resultado. Quando eu tenho a presença, eu tenho um casamento abençoado, porque eu não sou mais dirigido por mim, mas é Deus quem dirige o meu casamento. Quando eu tenho a presença, os meus filhos serão uma bênção. Por quê? Porque a presença contagia. A presença ela é transbordante, a presença é multiplicadora, a presença contagia. Você precisa buscar pela presença do Senhor. E se você não entende nada do que eu estou falando, simplesmente fala: Jesus, eu quero sentir isso, eu quero ter o Senhor aqui dentro de mim. Preencha as lacunas, preencha os buracos, preencha os remendos que eu tenho na minha alma. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero andar com a tua presença. Saia do lugar da multidão, sabe? Tem um lugar que os filhos de Deus não devem andar, que é com a multidão. A multidão está distraída com os desejos da própria carne, com as verdades, com o orgulho, com o ego, com a autossuficiência. Saia desse lugar de multidão e fique debaixo do onipotente, da onipresença que é Deus. Saia desse lugar de multidão e venha para a presença
mas é que são todos chamados para estar na presença. A multidão é convidada, você é convidado, eu sou convidado. Todos são chamados para estar na presença. Só que poucos escolhem estar na presença. Então que você seja esse pouco escolhido. Que você seja hoje os escolhidos que vão estar na presença. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, primeiramente nós te agradecemos essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença. Eu sei que a sua presença neste lugar, nesta hora, neste momento, neste tempo, é soberana. Então, Pai, vai de encontro a essas pessoas que oram junto comigo nesse instante, Pai. Eu não sei que hora que ela está ouvindo essa live, eu não sei se ela está ao vivo, se ela esteve ao vivo, se ela está ouvindo isso depois, mas, Pai, não importa. A partir do momento que nós, como filhos, nos debruçamos a orar nos teus pés, eu sei que o milagre acontece. Então, Pai, venha fazer grandes coisas na vida dessa pessoa. Pai, o que eu peço hoje por ela é a tua presença. Ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de mais tempo, ela não precisa de saúde, ela não precisa nada disso, porque é a tua presença que vai trazer todas as outras coisas. A Bíblia vem falar para mim e para você que buscai primeiro o reino e todas as outras coisas serão vos acrescentadas. Então não se preocupe com as outras coisas, se preocupe com a presença. Senhor Jesus, coloque o desejo nessa pessoa, nesse coração que me ouve agora, em ter a tua presença, em querer estar contigo, em querer que a tua presença habite nela. Senhor, coloca o desejo no coração de cada um, Senhor. A alma está sedenta pela tua presença, Pai, mas muitas vezes é a nossa mente que tem afastado a tua presença de nós, às vezes é o nosso coração que tem afastado a tua presença, Pai, mas que tudo isso venha cair por terra nesse instante, nessa manhã, para que haja renovação, Pai. Haja corações renovados pela tua presença, haja mentes renovadas pela tua presença. Esse é o desejo do meu coração e crendo, Senhor, que o Senhor já está trabalhando nessas vidas. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E você quem crê, diga amém. Amém? Amém. Você está abençoado. A presença já está aí. Agora, arraste a presença ao longo do seu domingo. Leve, onde quer que você vai colocar o seu pé hoje, fala assim, ó, Jesus, vai comigo. Tem uma frase aqui que é assim, ó, se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo for, eu irei. Não vai sozinho, não. Às vezes você vai para lugares hoje. Não vá sozinho, coloca a presença na frente. Os grandes homens e mulheres da Bíblia sempre andavam com a presença à frente. Então, onde quer que você vá no dia de hoje, coloca Deus na frente. Fala, Jesus, vai na minha frente, vai abrindo caminho, vai livrando, vai me protegendo. Chega primeiro, Jesus, onde eu tenho que chegar. Chega primeiro, depois eu chego. Você tem que estar, ó, por detrás aqui. Jesus é o teu escudo, entende? Deixa ele na frente, que ele é mais forte que você e comigo. Eu deixo Jesus, ele é mais forte que eu, gente. Então vai, Jesus, ó, empurra ele pra frente, fala, Jesus, vai na minha frente, eu vou ficar aqui, ó, escondidinho atrás de você, mas vai na minha frente. É sobre isso, tá bom? Faça um domingo extraordinário na tua vida, na vida da tua família, onde quer que você vá no dia de hoje, que as pessoas possam ver a presença de Deus habitando em você. E sabe, e eu tô falando de ver, não é de falar. Fecha a boquinha, não fala nada, mostre Jesus pros outros. Né? Para de querer ficar falando de Jesus, as pessoas não querem ouvir. Mas se elas veem Jesus em você, elas vão querer ouvir. É o contrário. Para de ficar falando, Jesus é isso, Jesus... Não, Jesus não precisa de advogado não, tá? Não precisa defender Jesus, não precisa. Fecha a boquinha, mostra Jesus. E aí quando as pessoas verem, aí sim, elas vão estar preparadas. E vai falar assim, poxa, o que você tem algo de diferente, o que é? Aí é o momento de você falar, olha, é a presença. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande e até amanhã no nosso Café com Cristo.